fez um jogo, para mim, excepcional, e o PSG esperava muito mais, por isso apostava numa vitória do PSG. Não é muito cedo para falar nisso, mas é só para ficar um lembrete para o Linha quando terminar o Mundial. A gente vai ter que tomar muito cuidado com as leituras que vão ser tiradas desse Mundial de futebol brasileiro versus futebol europeu. Sim. Por quê? Porque senão nós vamos confirmar toda a loucura que se faz aqui e achar que podemos fazer mais ainda. Isso é uma grande derrota. É uma grande derrota. Entendeu? Assim, não, nós que estamos legais. Quando eu falo assim, o PSG está mais cansado que o Botafogo, gente, o campeonato francês tem 34 jogos. 34. O cara jogou isso no ano. Ele foi campeão da Champions. Ele ganhou os 3 campeonatos com menos de 60 jogos. Saiu o Botafogo faz... Em agosto o Botafogo está nesse número. E ganha do PSG. Então não tá, aí é que vão validar, não isso aí. É que eles fez 60, outro com 34, tem que jogar essa história mesmo. de que eles estão arrebentados, para mim, eles podem não estar achando o máximo. Mas dizer que eles não conseguem andar em campo, um time com média de 23 anos. Então, assim, parabéns pro Bota. Mas vamos tomar só cuidado com as leituras. Sim, sim. O professor Calçade estava falando aqui mais ou menos sobre isso. Para a gente destacar os méritos do Botafogo nesse jogo, assim, principalmente os méritos defensivos. Porque você usou a palavra assim, o Botafogo foi perfeito, né? Defensivamente? Defensivamente, foi perfeito. O Marcos chamava a atenção aqui no final do jogo, num lançamento que entrou do lado direito da defesa do Botafogo, num passe por baixo para chegar à linha de fundo sem ter que tabelar, driblar, etc., no final do jogo. Isso. E se é uma coisa que o PSG sabe fazer, e tentou fazer muito hoje, porque eu vi alguns lances ali de um certo desdém, que eu acho até um pouco desrespeitoso. Uma coisa é você não jogar com a intensidade que você jogaria uma UEFA Champions League, ou até um jogo contra um adversário europeu no Mundial. Outra coisa é ficar passando o pé em cima da bola, né? O Doué fez isso, eu sou muito fã. Sim. Mas fez perdendo o jogo, né? Perdendo o jogo. O problema é quando também, ganhando de 5 é fácil. Faz perdendo. Eu me pergunto se... Apesar que esse jogo, no horário parisiense, começou às 3 da manhã. Sim. Né? Se você for reparar, os outros jogos dos europeus têm sido mais cedo para que eles sejam transmitidos para a Europa. Esse jogo foi no horário inviável, porque as pessoas lá trabalham. Né? Claro. Então, elas não vão dormir 5 da manhã para acordar 7, 8 horas para trabalhar. Mas, de qualquer jeito, eu me pergunto se o torcedor do Paris Saint-Germain, não se... É óbvio que está muito feliz com a temporada. É óbvio que a temporada é de glória. É óbvio que isso não abala em nada. Mas você não se incomoda com esse tipo de postura do PSG se mostrando para os Estados Unidos, principalmente. Arrogante. Porque os Estados Unidos, pode ter certeza, não assistiram à UEFA Champions League, afinal. Sim. Só quem gosta de futebol mesmo. Então, Sim. o futebol está sendo ainda introduzido, crescendo nos Estados Unidos, saindo do público latino para chegar no público maior, desde crescendo. Pelé, Já desde o New York Cosmos. Várias tentativas, né? Mas agora eu acho que agora acho que está emplacando. E se não se incomodam. Agora, independentemente disso, o Botafogo faz um jogo do jeito que o jogo tem que ser jogado. Eu acho que essa é a questão. E não é porque é sul-americano. Porque o PSG tinha que ganhar do Botafogo também. O PSG tinha que ficar em primeiro lugar, tem que evitar pegar o segundo colocado da outra chave, que teoricamente será mais fácil do que o Palmeiras, que tende a ser o primeiro, vamos esperar, obviamente, para ver. Então ele tinha que ter levado esse jogo de uma maneira diferente. E mais, assim... Pode... Não, e se não levou, o Botafogo não só tratou dessa maneira, o jogo bem, como também conseguiu neutralizar essa troca de passes do PSG, que mesmo sendo um time jogando bem abaixo da Liga dos Campeões, é muito perigosa. O PSG jogou vários jogos, por exemplo, da primeira Liga francesa, tirando o pé e ganhou. Sim. Diversos jogos. O PSG não forçou o tempo inteiro como fez na Liga dos Campeões. Eu vi alguns jogos. Dali falava, então ganha o jogo, ali faz 1-0 encosta, 2-0 toca a bola, tal, sem pressa, etc. Contra o Botafogo, eu tive a impressão que o PSG quis fazer isso também. Olhar como se fosse um jogo da Liga. E não conseguiu chutar no gol. Então você pergunta da atuação da defesa do Botafogo. O Botafogo não deixou o PSG criar nenhuma chance clara de gol. Porque Zero. É bom a gente frisar isso, porque tem esse lado do PSG, mas assim, tem um mérito monstruoso do Botafogo. Claro que sim. Assim, inclusive mental. Porque são 90 minutos, na realidade foram 100 minutos, né, contando acréscimos e tudo, foram 100 minutos, assim, onde o Botafogo parece que ele não se desligou do jogo em um segundo. Só um detalhe, William, só um detalhe, porque mesmo sendo essa atuação do PSG, é incomum uma equipe parar o PSG.
Sim. Eu tô pensando nas outras equipes brasileiras, O sul-americanas. Botafogo parou. Não é normal. Tá? Mesmo o PSG atuando abaixo. Porque, de novo, poderia ter sido 1-0, poderia ter sido uma vitória do Botafogo, mesmo assim, com o PSG amassando, Sim. com o John sendo o melhor em campo, Isso, bola na com trave, sufoco, perde e o pênalti. time, o desespero, aquela agonia, aquela coisa. Mas o Botafogo foi lá 1-0. O jogo não foi... Aí é que tá um mérito danado do Botafogo. O jogo não foi assim. O Botafogo fez o gol, mas o Botafogo, de alguma forma, ali, defensivamente, ele conseguiu controlar até o número de cruzamentos absurdos do PSG, porque não conseguia entrar pelo meio, tinha muita dificuldade. Defesa do Botafogo, assim, numa atuação perfeita. E aí tem o mérito que eu estava falando aqui, do foco, da mentalidade, da forma como o Botafogo encarou o jogo, né? E a gente dizia aqui, mesmo na dificuldade, que porque para jogar vai ser difícil, perder de pouco, perder de 1 e tal, já é um grande negócio por causa do saldo com o Atlético de Madrid. A gente ainda comentava aqui, falava, poxa, mas um treinador não vai chegar para os caras vão entrar em campo e falar, não, gente, tá bom, a gente perder de pouco hoje tá bom e tal. Não teve... O Botafogo entrou consciente de que poderia ganhar o jogo, poderia conseguir algo a mais. E isso acho que influenciou muito. E que se trabalhasse como trabalhou, Exatamente. poderia vencer. Exatamente. E aí eu vou te fazer um convite. aceito. Volta no tempo. Lembra de Botafogo e Seattle Sounders. Tá. Segundo tempo terrível. Péssimo. Não, o destaque do jogo foi o Seattle. Exatamente. Lembra de Paris Saint-Germain e de Atlético de Madrid. Paris Saint-Germain Inquestionável Paris Saint-Germain. Baile. Nada disso entrou em campo hoje. O Botafogo se preparou entendendo que jogou mal e venceu. Né, o jogo Renato passado. Paiva falou sobre isso. Na coletiva, ele falou assim, vencemos. E nós jogamos hoje mal. precisava fazer algo muito diferente para um adversário especial. A diferença é que ele pegou o jogo de hoje é um jogo totalmente, quase que exclusivamente sem a bola. Sim, Né? mas isso mostra ainda mais de argumento. Quando o Mundial chegar, quando ele, por exemplo, ele tem uma partida contra o Atlético de Madrid, né? O Atlético vai para tentar classificar, vai com tudo. Ele precisa vencer o Botafogo. tem que O empate vencer é do Botafogo. Tem que vencer o Botafogo. Aí eu te pergunto, ele joga como ele jogou contra o Seattle Sounders ou ele joga como ele jogou contra o PSG, contra o Atlético? Mais contra o PSG. Contra o PSG. É. Eu digo assim, o prosseguimento no Mundial, a partir de agora, tendo uma atitude defensiva que, para quem vê beleza em defender, vai ficar feliz. Quem só quer ver... Porque quando o torcedor, assim, quando ele vê um time gigante do outro lado, ele aceita que o time dele faça qualquer coisa para ganhar. Sim. Inclusive não jogar com a bola, jogar sem ela. Mas sem a bola é jogo também. Porque um jogador não toca mais. Quando o time tem muita posse, você não vai ver um jogador ficar com mais de 3 minutos com a bola no pé. Ou 2 minutos. Tem caras que passam uma partida toda e tem como a bola em contato com ele em 30 segundos. Só que com esses 30 você pode ter feito 3 gols também. 2, 3. Então isso não é... Assim, o Botafogo pode assumir uma outra feição para poder encarar potências, entendendo que aqueles que, a partir de agora, podem vir equipes muito grandes em que vão atacá-lo e esse cenário aqui pode ser um cenário de prosseguimento na competição. Ainda mais no mata-mata. Sim. Só um detalhe. Tá liberado. Se eu não estiver errado, se minhas contas não estiverem erradas, por favor, me corrijam, sem nenhum problema. Você vai dizer que o Botafogo pode até perder? Por 1-0. Pode. 2-1. Pode. 3-2. É que é o seguinte, a partir do momento que o Botafogo perde, aí ele perde, de repente, a possibilidade de ser o líder do grupo. Ele começa Essa a é mudar a posição Mas dele. você não está errado, não. Para a questão de classificação, porque hoje é o seguinte, é que daqui a pouco o pessoal vai colocar uma tela, a gente vai explicar melhor, mas já que você tocou no assunto, rapidamente. Hoje o Botafogo tem 2 de saldo, né? Vitória por um gol de diferença no primeiro e no segundo jogo, 2 de saldo. Show demais, Aí, ó. obrigado. Tá aí. Obrigado, meu povo. A situação agora é a seguinte, o Botafogo ele tem 6 pontos, ele é o líder do grupo. O PSG tem 3, o Atlético de Madrid tem 3, a gente tá vendo ali o saldo, né? O PSG tem 3 de saldo, ainda tem um saldo maior que o do Botafogo. O Atlético de Madrid tem -2 e o Sounders está ali com -3, né? É o seguinte, se o Botafogo vencer ou empatar, tá? Ele se classifica em primeiro. Que condição maravilhosa, hein? Pra um Porque grupo se desse. ele empatar, veja só, Empatar, Grupo mais fica difícil de primeiro. Primeiro critério Esse- é confronto direto. esse é um ponto interessante, porque não é que se o Botafogo empatar ele se classifica em primeiro, ele vai a 7 e o Paris Saint-Germain não pega, tá? Se perder por 1 ou 2 gols, o Botafogo estará classificado. É o saldo, né? O quê? É o saldo que define, né? O primeiro é o saldo. Sim.
Confronto Saldo. direto é o primeiro. Confronto É o direto primeiro? é o primeiro. Confronto É. direto? Aí depois você tem saldo. O Diego está me passando aqui. Tá. Tá? Se perder por 1 ou 2 gols, está classificado. Se perder por 3 ou mais gols, aí o Paris Saint-Germain não Não, mas pode aí- vencer. aí não- Aí é uma coisa não que, dá. né? Contra o Seattle, vamos o Paris lá. Saint-Germain deve Exatamente. vencer. E o PSG deve, né? E gente tem um imagina- outro ponto também, que é que você Vai destacou passar mais por cima cedo do aí, William, Seattle. que é a questão mental, de foco, de concentração, porque Minha torcida gloriosa, tamo de volta aqui no canal para trazer para vocês essa análise completa do jogo do Fogão PSG aí, onde o nosso glorioso veio fazendo história no dia de hoje, vencendo o PSG de 1-0 aí com gol por Jesus. Também quero deixar aqui os créditos do jogo a nossa defesa do Fogão aí para Alexandre Barbosa aí. O homem foi um trator, rapaziada. Trator em campo. Jogou com convicção, jogou confiante. E é assim que o Botafoguense foi aí para essa partida. Sabemos que ia ser tão fácil, ia ser um jogo difícil, mas o Fogão mostrou lá. Ele foi lá jogar a mesma bola como um campeão da América. Honda trazendo essa vitória para o nosso Brasil. Foi um espetáculo. Nada. Deixa aquele likezão aí no vídeo. Se você não deixou ainda, se você é novo aqui no canal, se inscreva no nosso canal. Ativa aquele sininho de notificações, porque todos os dias buscamos informações do Glorioso para deixar você totalmente atualizado aí de tudo que está rolando no nosso Fogão, principalmente aí esse Mundial de Clubes da FIFA. E a gente está acompanhando tudo, trazendo todas as informações aqui para você no nosso canal Botafogo TV